O evangelho da inclusão. O evangelho da inclusão, vamos lá. É os homossexuais. A igreja de homossexuais que está acontecendo. Sim. Que aceita essas coisas a qual, né, a Bíblia descreve como algumas coisas como abominações, outras situações como pecados, né? E aí o que acontece? Vira o microfone um pouquinho para a esquerda. Aí. E agora estão incluindo a todos, a igreja para todos. Cara, é polêmico, mano, porque eu, particularmente, igual eu falo, eu sou contra quando a gente usa o altar. Acho que o altar é para nós verdadeiramente seguir aquilo que está na palavra de Deus. E mesmo assim, nós se esforçando para ser 100%, nós nunca chegamos a 50%. Fato. Não tem pastor santo. Uhum. Não tem pastor que acorda cantando o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o pastor acorda e olha a geladeira vazia. Primeira coisa que ele olha a geladeira vazia, ele vai falar, e agora? Aí ele vai fazer, ele vai falar, meu Deus, você vai pôr na cabeça o que eu vou fazer, né? Então, tipo assim, já não vai louvar o Senhor. Vai exclamar. Então, o evangelho da inclusão hoje é um evangelho que tem levantado muito debate. Mas isso tudo tem começado por causa dessa geração de coach que tem aí. Nós somos com uma geração, Pablo Marçal, um exemplo. Vamos falar do Pablo Marçal. Pablo Marçal é um coach. Ele fala que não é coach, ele fica até bravo, né? Mas ele é um coach. Ele é um treinador, ele é um mentor. Então o que acontece? Pra ele, não preciso ir pra igreja, não preciso seguir. Eu tenho minha fé em Deus, minha fé tá no Instagram dele, todo dia de manhã tem um culto. E ele faz até milagre, faz até cadeirante de andar, você viu? Cadeirante de andar. O cara não é pastor, batiza nas águas. Apesar que não precisa ser pastor pra batizar, né? Não sei. Mas o negócio tá meio louco ultimamente. Inclusão. É o evangelho da inclusão. Então, eu digo assim, eu particularmente não sou a favor, mas também não tô aqui pra discordar e entrar nesse embate. Do que você não é a favor? Eu não sou a favor de usar o altar da maneira que é levada muitas vezes. Não tô falando sobre homossexual, não. Tô falando de realmente... Pode marcar um exemplo. Né? Se existir uma regra de princípio bíblica, né? Que o Senhor levantou os ministros, não falo só sobre pastor, sobre ministros, ali o presbítero para ungir os enfermos, né? Então os diáconos para estar a serviço do reino, a serviço da igreja. Então existe aquela hierarquia dentro da igreja. E aí, tipo assim, nada contra. Mas Juninho amanhã decide pegar meia dúzia de pessoas. O Juninho acabou de falar que não é muito ligado com a igreja hoje, mas amanhã ele vai lá em Judiapé, vai fazer 3 batismos e vai postar na rede social. Tô batizando. Porque Deus mandou fazer batizar. Entende? Tipo assim, algo sem anexo. Ah, mas a inclusão vai dizer que é normal. E pra mim não é normal. Porque o que acontece? O que nós passamos, o que nós aprendemos desde geração em geração é o quê? Que, né? Quem batizou Jesus? Foi João Batista. Né? Mas quem era João Batista? João Batista não era ninguém. Você que pensa que João Batista não era ninguém? João Batista foi o filho de Zacarias. Sabe, a mãe dele era estéril. A Bíblia vai dizer entre Malaquias e Mateus que houve um período de 400 anos que Deus não falava com a terra. Deus virou as costas para a terra. Depois que mataram o último profeta. Sabe quem era Zacarias? Zacarias foi aquele que quando chegou dentro do templo e todo o sacerdócio estava corrompido. Porque Herodes, o político da época, mandava e desmandava. Era uma ditadura. Fazia o que Herodes quisesse, podia adorar no templo. Se não fizesse, não entrava nem no templo. Então o que acontece? Zacarias guardou seus costumes, a Bíblia vai dizer, tá? Isso aí é Lucas capítulo 1. Pode ler lá. Guardou seus costumes, a sua doutrina, guardou seus princípios. E Deus deu a sorte, coube uma sorte dele entrar dentro do templo. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra dentro do templo, Juninho, ele estava totalmente triste, porque um sacerdote velho, sem filho, é desonrado naquela época. Quem não tivesse filho é desonrado. Até hoje, se você não tem filho, algumas pessoas olham pra você, você não tem filho? Porque a pessoa pensa que para ser bem sucedido na vida, e é o coach Pablo Marçal fala que uma pessoa que não tem filho é uma pessoa séria.
não tem prosperidade na vida. Então o que acontece? E Zacarias também não tinha filho. Ele entrou dentro do templo. Naquele dia que ele entrou dentro do templo, a Bíblia Sagrada vai dizer que deu fumaça no templo. E Deus estava 400 anos sem falar com a terra. O Senhor, dentro do templo, está na Bíblia, deu o nome para o filho de Zacarias. Falou o nome dele será João. E aí levantou o primeiro profeta do Novo Testamento. Então entenda uma coisa. Desde o ventre o menino já era cheio do Espírito. O que estava dizendo a Bíblia? Que o primeiro profeta não foi ali Jesus. O primeiro profeta foi João. Quem foi que batizou Jesus? João Batista. Primeiro profeta da Bíblia. O que motivou a Deus a escrever foi Zacarias. Pode ler. Zacarias motivou a Deus a escrever novamente. Por isso que existe uma transição entre o Velho e o Novo Testamento. O Velho, porque Deus não queria mais. Já estava cansado da humanidade. Mas por causa de uma pessoa, Deus decidiu voltar a inspirar os profetas. Você tocou num ponto importante, cara. Tocou num ponto importante que é quando a gente fala de, por exemplo, a turma. Olha o comentário. A turma do Evangelho da Inclusão. Pra mim já é um comentário um pouco assim, né? Separatista. E aí você colocou nesse mesmo balaio. Olha que legal. Olha que legal. No mesmo balaio da inclusão que tem LGBT, você colocou os coach. Sim. Os caras que não são da igreja. Isso são inclusões. E se colocam como pastores não estando na igreja. Sim. Se colocam como pessoas que fazem milagre não estando na igreja. Ou seja, isso também é inclusão. Sim, é uma inclusão. Porque nós temos um ensinamento. Bem desde o... Pode falar, a igreja, né? Alguns vão falar, nós saímos do catolicismo. Não tem como falar, né? Então, tipo assim, na verdade, quando nós saímos do catolicismo e entramos em reforma, que até comemoramos, eu vim aqui no dia da aniversário da reforma, que eu falei um pouquinho, né? Então, o que acontece? Nós carregamos princípios conosco. E alguns princípios têm que ser seguidos. 100%? Desafio qual homem da terra que segue 100%. É mentiroso. É treta, irmão. Você andar 100% na Bíblia, eu desafio. Você pode pagar de santo, mas 100% na Bíblia. E qual a diferença de um cara que não consegue ser 100%, porque ninguém consegue, pra alguém que tá... Vai, solta o verbo. Qual a diferença de um cara que tá na igreja, que não é 100%, mas ele se sente superior pra julgar quem é LGBTQI? Bom, por isso eu te falei, eu tenho uma concepção diferente dessa parte. Respeito a todos. Porque quem muda é o Espírito Santo. Porque se todo mundo erra... Quem muda é o Espírito Santo. Se eu tô errado uma coisa, quem vai me convencer do meu pecado é o Espírito Santo de Deus, não é o homem. E a própria Bíblia diz, não é o homem que muda ninguém. Na vez que foram tentar me mudar dentro da igreja, deu merda. Porque eu não nasci no berço evangélico que nem vão pensar, não. Fui pra igreja, tinha um piercing na sobrancelha e um piercing na língua. A líder dos jovens foi e falou, você cantar aqui, você tem que tirar o piercing. E aí eu tirei. E fiquei ali. Só que eu falei, por que eu tirei? Aí eu perguntava, por que não pode ter piercing? Só que nunca me provaram por que eu não podia ter piercing. E aí eu fiquei com aquela pergunta. No dia que eu me chateei da igreja, chateei. Fizeram uma coisinha simples e eu me chateei. Me revoltei, eu era jovem. O que eu fiz? Eu furei 2 vezes a língua. Eu fui 2 piercing. E fui pra igreja e ficava todo dia lá. Parecendo um besta falando língua pra fora. Provocando. Por quê? Porque, na verdade... mas até onde você estava firme? Não estava firme. Eu estava seguindo o embalo do homem. Porque o homem não tem poder de mudar ninguém, irmão. O homem não pode mudar ninguém. Então, quando o cara se diz superior a alguém e já faz o julgamento, ele está esquecendo da palavra amar uns aos outros como a ti mesmo. A nossa luta, a Bíblia vai dizer em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é contra potestades e principados e dominadores das trevas. A nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Então, quando alguém perde o tempo para acusar alguém, esquece que você está atacando a pessoa errada, irmão. O adversário não é você. O adversário é o que está por trás de você. Então, se eu acho que o Juninho está errado, eu não tenho que acusar o Juninho. Tenho que dobrar meu joelho, orar pelo Juninho, para que Deus abra os olhos do Juninho e faça a transformação na vida do Juninho,
que é necessário esse Deus achar que é também, porque muitas vezes achar que você ficar de preto, que você não tem que ficar porque tá pecado, talvez Deus se agrade você de preto, eu vou fazer o quê? Cada um é chamado de um jeito. Uns são chamados para usar saião, outros são chamados para usar terno, eu não consigo usar terno. Entendeu? Ah, mas você é pecador, eu sou pecador porque eu não uso terno? Sei que tem uns crentes aí que me excluem, mas tudo bem. É os famosos que eu tô te falando. Acho que a luta é contra o homem. A luta não é contra o homem. A Bíblia diz. Então falta leitura de Bíblia. Muitos líderes, eu falo pastores, crentes, falta ler Bíblia. O problema de vocês estão focando no homem. E a nossa luta é muito além do homem. Nossa luta é espiritual. Tá aí.